um dos laterais mais promissores que já surgiu no futebol brasileiro. Um cara extremamente talentoso, ele tinha habilidade, tinha explosão, excelentes arremates de fora da área. Era um jogador completo, que brilhou com a camisa do São Paulo, e naquele que era para ser o salto na carreira, acabou sendo o início da decadência dele. Lesões, depressão, problemas com álcool encurtaram a carreira de alto nível do Cicinho. Mas apesar dos pesares, é um cara que merece muito ter a sua história contada. Então hoje a história dele, Cicinho. Cícero João de Cesaré nasceu no dia 24 de junho de 1980, na cidade de Pradópolis, estado de São Paulo. Começou a jogar bola quando tinha apenas 6 anos. Com 13, entrou no juvenil do Botafogo de Ribeirão Preto. E com 15, o Cicinho já era a grande esperança da família, que não tinha uma condição financeira avantajada. Mas logo eles viram que o filho caçula tinha muito futuro na bola. Ele começou a jogar como atacante, só foi para lateral por um acaso, lesão dos companheiros da posição. No ano de 1999, ganhou projeção no time. Mesmo sendo jovem, já teve algumas boas chances e mostrou bom futebol, apesar da campanha ruim do clube no Campeonato Brasileiro. No ano de 2000, jogou o Paulistão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Jogou muito bem. O seu clube, porém, não conseguiu ir longe em nenhuma dessas competições, mas o desempenho individual fez com que o Atlético Mineiro, clube de muito maior projeção do futebol brasileiro, tivesse interesse no jovem, fazendo então a sua contratação. Depois dessa saída, ele ainda voltou a ter uma breve passagem pelo Botafogo. Mas em Ribeirão Preto, Cicinho foi a campo em 17 jogos e marcou 1 gol. No Galo, não demorou para se adaptar e mostrar para o torcedor que seria um substituto à altura de Mancini. O lateral apresentava muita qualidade com a bola no apoio e também boa marcação que foi sendo aprimorada ao longo dos anos, uma vez que ele tinha características extremamente ofensivas e deixava muitas vezes espaços nas suas costas. Nesse ano de 2001, o Galo caiu só na semifinal do Campeonato Brasileiro, perdendo para o ótimo time do São Caetano na época, da mesma forma que na Copa Sul Minas. E o pior é que a eliminação foi para o grande rival, o Cruzeiro, que ainda veio a ser o campeão. E por fim, no Campeonato Mineiro, o clube ainda acabou sendo vice-campeão. Nesse ano, o Cicinho jogou 30 partidas e marcou 2 gols. No ano de 2002, foi emprestado para o Botafogo do Rio de Janeiro. Esse ano do Fogão com certeza está entre os piores da sua gloriosa história. O time fez campanhas médias no Campeonato Carioca e no Rio-São Paulo, e no Campeonato Brasileiro fez uma campanha horrorosa, sendo rebaixado como último colocado, com apenas 25 pontos somados. O momento era péssimo, então o Cicinho acabou retornando para o Atlético Mineiro, ainda no ano de 2002. No Fogão ele disputou 2 jogos e marcou 1 gol. Na volta ao Galo, o Cicinho jogou muita, mas muita bola, e foi um dos melhores do time no ano de 2003. Demonstrou uma evolução e uma regularidade absurda. O clube, no entanto, fez boas campanhas, mas não conseguiu taças. Caiu nas quartas de final da Copa do Brasil, ficou em 6º no Brasileirão, o primeiro de pontos corridos e ainda foi vice-campeão estadual, vendo, assim como no Brasileiro, o excelente rival Cruzeiro ganhar a taça. A ótima fase chamou a atenção de diversos clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas a saída de Minas Gerais foi bastante conturbada. O Cicinho acusou o clube de ficar 7 meses sem receber salários, além de mais direitos trabalhistas. Ele entrou então na justiça contra o Galo, pois queria, além de receber a quantia, se desvincular do time para poder jogar em outra equipe. Mas o jogador perdeu a causa na justiça para o Atlético Mineiro e ainda teve que ressarcir o clube. No fim das contas, em 2004, saiu para jogar no São Paulo. Então, no Atlético Mineiro, o lateral jogou 94 partidas e marcou 7 gols. Mesmo tendo ofertas mais vantajosas financeiramente, o sonho de atuar pelo tricolor paulista pesou na decisão do Cicinho. O fato dele admirar o meia Raí, que jogou no Botafogo e depois no São Paulo, fez com que o Cicinho se inspirasse nessa trajetória, além, lógico, de estar em um dos maiores clubes do país, com um elenco muito promissor. O Cicinho, que buscava também visibilidade para chegar à seleção brasileira, jogou demais. Ele ajudou o São Paulo a fazer ótimas campanhas, mas que não resultaram em taças. O tricolor foi semifinalista da Libertadores, em que foi eliminado pelo Once Caldas de forma frustrante, e acabou o Campeonato Brasileiro na 3ª colocação, só atrás de Santos e Atlético Paranaense. O lateral, inclusive, foi o grande Garçom, o líder de assistências desse Brasileirão, com 14 passes para gols. Nesse ano, muito utilizado, o Cicinho jogou 60 partidas e meteu 10 gols. Os troféus que ficaram no quase em 2004 vieram em 2005. O São Paulo já começou muito bem, vencendo o Campeonato Paulista daquele ano, com boa vantagem para o rival Corinthians na classificação final. Além disso, o tricolor do Morumbi ganhou a Copa Libertadores pela 3ª vez na sua história. O Cicinho fez uma competição quase que impecável.
Foi o melhor lateral direito e entrou, lógico, na seleção do torneio. Em especial, na semifinal contra o Palmeiras, ele fez uma obra de arte de canhota na casa do rival. E na volta no Morumbi, marcou mais um ainda contra o Alviverde. Na decisão contra o Atlético Paranaense, ele deu uma assistência na vitória por 4-0 dos paulistas no segundo jogo da final. Como campeão da América, era hora do Cicinho embarcar para o Japão para disputar o Mundial de Clubes com a camisa do São Paulo. Na partida da semifinal, eles tiveram dificuldades, mas venceram o Al-Ittihad da Arábia Saudita por 3-2. Na final, contra o favorito Liverpool da Inglaterra, o favoritismo caiu por terra dentro do campo, quando com uma motivação incrível o Mineiro fez 1-0 e daí pra frente o São Paulo só fechou a casinha. O Cicinho, um dos defensores, jogou muito bem e ajudou o clube a vencer aquele Mundial de Clubes. Nesse ano incrível pelo São Paulo, o jogador disputou 44 partidas e meteu 8 gols. A fase do São Paulo rendeu a tão sonhada convocação para a seleção brasileira. Aconteceu em abril de 2005, no amistoso contra a Guatemala, jogo que marcou a despedida do baixinho Romário e que o Cicinho deu uma assistência num cruzamento perfeito. E poucos meses depois, ele já disputou a primeira competição oficial com a amarelinha. Foi a Copa das Confederações, na qual o Brasil passou um certo sufoco, mas a imagem que ficou foi a da final contra a Argentina. Um chocolate da seleção brasileira. 4-1 fora o baile. O Cicinho foi titular no torneio inteiro, meteu simplesmente 3 assistências nessa partida e passou a ser uma tremenda sombra para o consagrado e experiente Cafu. Prosseguiu no São Paulo até dezembro, mas em janeiro de 2006 assinou com o Real Madrid e foi jogar no clube merengue na metade da temporada de 2005 e 2006. Naquela temporada, que os galácticos ainda faziam muito sucesso, o time era muito badalado e repleto de talentos. Michel Salgado, espanhol com muito tempo de casa, não curtiu muito a contratação do brasileiro, pois sabia que iria perder a titularidade. Então a adaptação do Cicinho em Madrid foi bastante precária, num time que apesar da qualidade, pecava demais na vaidade e na disputa de egos. O problema ali é interno, né? Nós encontramos muitos problemas internos. Eu vivi ali 2 anos e via muitas coisas que não me agradava, que no futebol brasileiro não tem. Aqui até hoje eu não vi. Na Itália tudo se conversava dentro do vestiário e acabava tudo saindo para a imprensa. Então era uma coisa que nos deixava muito chateados e que criava-se uma pressão em cima dessa fofoca que saía do vestiário. Então uma coisa que tinha que ser fechada e o nosso grupo não era fechado. E com a chegada do Capello, o Capello conseguiu fazer um trabalho diferente. Ele conseguiu minar um pouco essas famosas consideradas trairagem, né? E nós acabamos sendo campeões. Então o Capello fez um ótimo trabalho e depois foi novamente trocado de treinador, acabou chegando o Schuster. Então o Schuster eu trabalhei pouco, não sei, mas creio eu que deve ter problemas, que ali é muito difícil, é um lugar difícil de se trabalhar, mas também ao mesmo tempo eu gostava. Nessa temporada o Madrid não ganhou taças, caiu nas oitavas da Champions e foi vice do espanhol, vendo o maior rival Barcelona ganhar esses 2 títulos. O Cicinho jogou 24 partidas e meteu 3 gols. Reserva imediato do Cafu na seleção, foi convocado para jogar a Copa do Mundo de 2006. Muitos pediam a titularidade do Cicinho, que fez um bom primeiro semestre de 2006 no Real Madrid. Ele começou jogando numa partida contra o Japão e jogou muito bem, deu até assistência. No jogo da eliminação contra a França, nas quartas, entrou faltando pouco para acabar a partida. Até criou algumas jogadas, mas nada pôde fazer para evitar a eliminação daquela seleção estrelada que chegou na Copa com status de super favorito. Depois dessa partida da França, o Cicinho voltou a defender a seleção, só em mais 2 amistosos, contra a Noruega, empate em 1-1, e a Argentina, naquele clássico 3-0 do gol do Kaká. Com a ascensão de Dani Alves e Michael, não voltou a ser chamado mais para jogar no Brasil. Com o amarelinho, o Cicinho jogou 17 partidas, marcou 1 gol, deu 4 assistências e ganhou 1 título. Na temporada de 2006-2007, o Real Madrid ganhou o campeonato espanhol. O Cicinho passou a sofrer muito com lesões. Em momento algum ele chegou a engatar uma boa sequência, uma sequência bacana de jogos. Somado a isso, a mudança de técnico, o alemão Brand Schuster assumiu o Real e não curtiu o futebol do Cicinho, fazendo com que ele perdesse ainda mais espaço, sendo só o 3º jogador na posição. Claro que o fato de não ter sabido lidar com o sucesso, a pressão e o glamour de estar no maior clube do mundo também pesaram nessa passagem frustrante do Cicinho pela capital espanhola.
Sabendo então que não seria aproveitado e querendo jogar, a Roma fez uma bela proposta, que fez o Cicinho deixar o Real Madrid. Então no Real, o Cicinho disputou apenas 32 jogos, marcou 3 gols e ganhou um título. Influenciado por brasileiros como o amigo e ex-goleiro Doni, assinou contrato de 5 anos com a Roma. Chegou lá com status de craque, com uma expectativa enorme, e até jogou bem nas 2 primeiras temporadas. Mas aí uma lesão grave de joelho fez com que o lateral caísse demais de rendimento. Mas antes disso venceu 2 títulos com a camisa da Roma na temporada. Primeiro a Supercopa da Itália, ao bater a Internazionale por 1-0, e ainda venceu a Copa da Itália, derrotando também a Inter, placar de 2-1 dessa vez. Nessa primeira temporada, na Terra da Bota, o Cicinho jogou 45 jogos e meteu 2 gols. Na temporada de 2008 e 2009, a Roma não ganhou títulos, e muito pior que isso para o Cicinho foi o fato de ele ter rompido os ligamentos do joelho, sendo submetido à cirurgia e perdendo diversas partidas, tanto nessa temporada quanto na temporada seguinte. Com muitas dúvidas sobre conseguir voltar a jogar futebol, ele entrou em depressão, e em meio ao processo de recuperação, ele viu na bebida, como o próprio já afirmou, um desafogo, uma fuga dessa realidade. E aí, como ele já tinha tido esses problemas, aí acabou que o Cicinho desanimou totalmente de voltar a jogar futebol e largou mão a partir daí. Em entrevista ao Estadão, o Cicinho disse que já lidava com o vício desde a adolescência. Começou quando eu tinha de 13 para 14 anos, quando fui para o Botafogo de Ribeirão Preto. Falaram que cerveja era legal e eu tomei. Tudo começou com o primeiro gole e fui parar com 30, quase 20 anos bebendo. Até ir para o Atlético Mineiro era só cerveja, porque não tinha dinheiro. Depois comecei a ganhar dinheiro, passei a beber de tudo. E cigarro eu fumei por 11 anos, de 1999 a 2010. Eu só fumava quando bebia, mas bebia, hein? Todo dia. É engraçado que quando eu parei de beber e fumar, abri a lareira, que na Europa tem muito por causa do frio. Caiu um maço de cigarro que estava escondido. Era doideira, eu percebi que estava exagerando quando perdi o prazer de realizar meu trabalho, de jogar futebol. Sempre fui apaixonado por futebol. Não tinha mais prazer em entrar em campo, treinar e concentrar. Eu tinha 30 anos e estava jogando na Roma em 2010. Eu bebia mais ou menos 10 caixas de cerveja por dia. Depois de se recuperar do joelho, tanto a Roma quanto o Cicinho viram com bons olhos um retorno ao São Paulo para que ele tentasse recuperar o seu futebol. Então, na metade da temporada europeia, em fevereiro de 2010, voltou ao Brasil para defender o tricolor. Você tem que fazer um treino, dar uma transpirada, tirar esse cansaço da viagem. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro a gente tem que conversar com a comissão. O contrato de empréstimo tinha poucos meses de duração, e é de fevereiro até julho, metade de 2010. Nesse período ele conseguiu fazer boas partidas no São Paulo, apesar de não ter se firmado totalmente na equipe, fez bons jogos. A campanha mais notável do São Paulo foi na Libertadores de 2010, na qual o clube acabou caindo só na semifinal diante do Inter de Porto Alegre, o futuro campeão. Depois que o tempo de empréstimo acabou, o Cicinho acabou retornando a Roma e encerrando a sua segunda e última passagem pelo São Paulo. Mesmo tendo jogado relativamente por pouco tempo no tricolor, a impressão que ficou é de que o Cicinho atuou muito mais anos na lateral direita do São Paulo, tamanha identificação que ele construiu com o clube e com a torcida. No tricolor do Morumbi, o lateral disputou 129 partidas, marcou 18 gols e ganhou 3 títulos. Voltou para Roma no segundo semestre de 2010 e jogou apenas até o final do ano. Sendo assim, em janeiro de 2011, ele foi emprestado novamente, dessa vez para o Villarreal da Espanha, e nesse curto período, o Cicinho jogou só 7 partidas lá. Na temporada de 2011 e 2012, voltou a ter raras aparições com a camisa romanista. Sofreu uma série de contusões em sequência que prejudicaram muito o nível de atuação e continuidade do Cicinho, que por sua vez já devia muito na parte física, uma coisa que sempre foi uma das suas principais características e de suma importância para a posição de lateral. Em janeiro de 2012, antes mesmo da temporada acabar, deixou a Roma para tentar retomar seu futebol nos campos aqui do Brasil, mais precisamente no Sport Recife. Querendo ou não, apesar de cumprir o tempo de contrato de 5 anos, foi uma decepção enorme para o clube italiano, que esperava muito mais dele. Então na Roma o Cicinho somou 92 jogos, marcou 3 gols e ganhou 2 títulos. Buscando mais um recomeço, assinou com o Sport contrato de 1 ano. Porém no clube pernambucano o máximo que conseguiu foi um vice-campeonato estadual, pois no Brasileirão o Sport fez uma péssima campanha. Só não foi pior que o Palmeiras, o Atlético Goianiense e o Figueirense, e acabou caindo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogador atribuiu o rebaixamento a uma vontade de Deus, e ficou no clube para tentar o acesso. O Cicinho ficou no Sport, no Campeonato Pernambucano chegou mais uma vez na final e perdeu para o Santa Cruz.
e no Campeonato Brasileiro da Série B terminou na terceira colocação e conseguiu voltar à divisão de elite. Mas o Cicinho permaneceu só no primeiro semestre de 2013. Jogador e clube não entraram num acordo para uma renovação e ele acabou deixando a equipe pernambucana. No Sport, ele jogou 48 partidas e marcou 2 gols. A pedido do amigo e ex-companheiro de Real Madrid e seleção, o lateral Roberto Carlos, o Cicinho assinou com o Sivasspor da Turquia, já que o Roberto era o treinador do time. Então aí sim, o Cicinho conseguiu recuperar seu bom futebol e fez uma temporada maravilhosa no clube que não estava no primeiro escalão do futebol turco. O time terminou na 5ª colocação da Liga Nacional, e o Cicinho jogou muito, mas muito bem. Foi o maior assistente daquela liga, com 14 passes para gols, e entrou na seleção do torneio como o melhor lateral direito da competição. Nessa temporada ele jogou 37 partidas e fez 2 gols. O desempenho muito acima da média animou o clube a renovar o contrato do Cicinho por mais 2 temporadas. E nessa aí de 2014-2015 ele continuou bem, mas não jogou tanto como no ano anterior. O clube seguiu o mesmo ritmo e fez má campanha na Liga Nacional. Terminou na 15ª colocação, só uma posição acima dos clubes que foram rebaixados. Ou seja, por muito pouco o time do Cicinho não caiu. No entanto, na temporada de 15-16, o clube sofreu diversas trocas de treinadores. Ao todo, 3 passaram pelo comando técnico. O Cicinho tampouco conseguiu se firmar no time e não jogou bem, assim como a equipe num todo. Eles terminaram o campeonato turco em 16º lugar, e dessa vez acabaram caindo de divisão. Com isso e o término de contrato, o Cicinho deixou o clube. No Sivasspor, o lateral direito jogou 102 jogos e marcou 3 gols. Depois de 1 ano e meio parado, assinou com o Brasiliense para jogar o Brasileirão da Série D de 2018. Porém, com apenas 5 meses de clube e só 2 jogos oficiais disputados, ele voltou a machucar o joelho e achou melhor pedir para rescindir o contrato, selando de vez a sua aposentadoria do futebol, que foi anunciada primeiro pelas redes sociais agradecendo o Brasiliense, já que foi de forma amigável, e depois oficialmente no Morumbi. No Brasiliense, o Cicinho jogou só 2 partidas. E jogando por clubes, o lateral disputou 525 jogos, marcou 38 gols, deu 93 assistências aproximadamente e conquistou 6 títulos. Completamente livre das dependências depois de anos de tratamento, o Cicinho atribuiu sua melhoria à religiosidade e agora toca sua vida. Em 2020 foi contratado pela SBT para ser um dos comentaristas do programa Arena SBT e também para comentar transmissões da Copa Libertadores, cargo que o ex-jogador ocupa até hoje, inclusive. Um cara com um potencial enorme que jogou muita bola no seu auge, seleção brasileira, galáctico, campeão na Roma, campeão de tudo com o São Paulo. Claro que poderia ter conquistado muito mais, ter tido uma carreira muito mais expressiva do ponto de vista de títulos, mas de qualquer forma foi um baita de um lateral, um dos grandes da sua geração. A quem assistiu até aqui só tenho a agradecer, pedir que você curta esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!